RFI Convida. Eles acabaram de lançar o álbum Zambujeira, um álbum essencialmente instrumental pela gravadora Biscoito Fino. Para falar sobre o assunto, a RFI convida então os músicos Bernardo Lobo e Pablo Lapidusas. Bom dia. Bom Bom dia, dia, é um tudo prazer bem? falar com vocês. Prazer também conversar com vocês. Bernardo, esse disco foi composto e gravado durante a pandemia, principalmente em Lisboa, cada um na sua casa. Como foi esse processo? Esse processo começa então numa casa onde eu estava durante o confinamento. A gente saiu de Lisboa, foi aqui para o Algarve, que é no sul de Portugal, e numa região que chama Zambujeira de Baixo. E aí a gente estava nessa casa, o Pablo mora perto, então a gente chamei o Pablo para passar lá uns dias com a gente e tal. E ele, ao entrar em casa, ele falou: Bena, vamos gravar um disco juntos? Isso aí, ele estava com a mala assim no ombro. Eu falei: vamos. E aí ele falou: mas vai ser um disco diferente, vai ser um disco instrumental, para tirar das canções, a gente vai criar um novo conceito. E bom, no dia seguinte eu já estava com violão fazendo um tema e chamei ele, estava até lá dentro. Eu falei: pá, vem ouvir isso aqui que eu estou fazendo e tal. Ele falou: nossa, isso é bonito e tal. E a gente foi lá para fora, era assim, no alto de umas montanhas, assim, um visual bem bonito. Bom, resumindo, terminamos o tema ali no dia seguinte da chegada dele. E qual é o nome do tema? Zambujeira, né? Em homenagem ao lugar lá que a gente estava e tal. Bom, o Pablo foi embora no outro dia, começamos a trabalhar de fato no disco, eu de Lisboa, ele lá do Algarve. E aí um dia ele falou: vamos chamar o Alexandre Vaz, que é um produtor, que é meu parceiro também, que trabalhou com ele, que mora em Nova York, que é um cara mais técnico de som, assim, compositor também, da pesada e tal. Falei: pô, acho ótimo, ter uma terceira pessoa também é legal, né? E aí começamos a trabalhar. O Alexandre de Nova York, eu de Lisboa, o Pablo de lá do Algarve, de Portimão. Via Zoom, via WhatsApp. E aí vai me mandando as músicas, Bena. Eu ia mandando as coisas que eu ia fazendo. O Alemar foi a segunda. O Alemar já estava praticamente pronto. Falei: Pablo, faz alguma coisa, faz uma parte C. Ele falou: não, já, cara, tá pronto, está lindo. Aí ele acabou fazendo C. Aí depois, o Estradas eu fiz lá na casa também. Eu fiz a primeira parte, a segunda mandei para ele. Ele falou: nossa, Bena, esse tema é matador, esse tema é killer, maravilhoso e tal. Aí fomos desenvolvendo o tema. Aí depois fomos pensando nos músicos, quem a gente chamaria e tal. Música por música, né? Mesmo processo, bem música por música. E a gente ia conceituando também a coisa da relação nossa de imigrante, de moradores de Portugal, essa distância entre Brasil e Portugal, esse oceano que separa os países e tal, né? E a gente foi focado nisso, desenvolvendo os temas, chamando os músicos, e assim fomos criando o álbum. Pablo, o disco traz 8 faixas e várias participações especiais. Tem a Alemar, uma música inspirada em uma das composições do francês Erik Satie, com a participação do maestro Jacques Morelenbaum. Tem também Longe do Rio, Perto do Tejo, com a participação da portuguesa Maria João. É um projeto de colaborações e de parcerias, é isso? É um projeto de parceria. Na verdade, ele não nasceu assim. Ele, aliás, nasceu de uma coisa muito espontânea, de uma visita à casa do Bena, onde, durante a pandemia, onde eu entrei na casa, não sei se ele... E entrei e falei assim, vamos fazer um disco. Já somos amigos há muitos anos. Eu, na verdade, quando morava no Brasil, ele foi um dos primeiros artistas com quem eu trabalhei como sideman no Rio de Janeiro, quando eu me mudei para o Rio. Isso estamos falando no século XX, estamos falando do século XX. E trabalhei com ele muitos anos, e em todos esses anos nunca fizemos nenhuma colaboração juntos, a não ser a minha participação nos concertos como sideman, né? E somos amigos há muito tempo, enfim. Vamos fazer. Eu falei: não, mas vamos fazer um disco inteiro e vamos fazer um disco instrumental. Ele: mas como? Não sei, vamos fazer. E foi esse processo. Depois convidamos o Alexandre Vaz para produzir o álbum lá de Nova York, e a ideia era um pouco clube da esquina, assim, sem planejamento, e vamos colocando as canções. Ele mandava uma parte, eu completava, eu mandava uma parte, ele completava, e foi um pouco caótico no bom sentido, sem um planejamento prévio, sem: olha, vamos ter essa instrumentação, vamos ter esses convidados.
foi aparecendo. Por exemplo, o Além Mar, que foi a primeira faixa que nós trabalhamos, é verdade, a primeira faixa que decidimos trabalhar. A faixa estava pronta, piano solo, e isso foi uma ideia do Benner. Ele falou assim: chamei o Jacques Morellenbaum, já chamei, não é que vou chamar. Então era um processo um pouco clube de esquina, onde cada um vinha, trazia uma ideia e já colocava, experimentava. O fato de termos gravado cada um na sua casa, de não termos feito isso em estúdio, também possibilitou esse caos, porque é um caos gratuito, de certa forma, né? Você pode testar, acertar, errar e etc. E o álbum se deu dessa maneira. A participação do Joaquim Morellenbaum foi dessa maneira, a participação da Maria João também foi quase que uma escolha unânime. Pensamos, vamos chamar um instrumentista português. Quando falamos precisava de uma voz essa canção aqui. Pensamos logo na Maria João, que é um gigante, né, um gigante da música, e ela, aliás, foi dela a ideia do rap, da letrinha ali no início e tal. Inicialmente a gente, mas é um álbum instrumental, mas não tem nenhum problema, é um rap, enfim, acabou ficando. Então, tanto essas participações como outras foram muito espontâneas, muito orgânicas, e o álbum nasceu dessa maneira. E Bernardo, eu soube que foi o seu pai, o também músico Edu Lobo, que sugeriu que o single Estradas fosse a primeira música lançada. Fala um pouco pra gente desse título e também dessa relação com o Edu Lobo pai e Edu Lobo músico. Porque eu ia mostrando as músicas para ele, ia mandando e tal, ia mandando uma a uma, né? Como a gente está muito distante, eu não vejo meu pai vai fazer 2 anos, agora que a gente vai para o Brasil semana que vem. Então, muita saudade, eu gosto muito das opiniões dele. E aí ele ia comentando os temas e tal. Quando eu mandei o disco, a ordem pronta, a gente tinha definido que quem abria o disco era Além Mar, mesmo sendo o Estradas o single, que a gente tinha definido também com a Biscoito Fino. Mas ele ouviu e falou, porra, o Estradas tem que abrir o disco, porque é um tema muito forte e tal, tem uma mudança de compasso, vai para um compasso 5x4, né? Um compasso composto e tal, uma coisa mais técnica de músico, né? Mas, e aí tinha um sopro, tinha a minha voz também, tinha toda essa combinação que ele achou. Quando eu comentei com o Pablo, ele falou, putz, como é que a gente não tinha pensado nisso antes? Realmente, teu pai tem toda a razão. E aí a gente mudou a ordem, né? Só invertemos, na verdade, o Estradas abre o disco e o Além Mar vem em segundo. E minha relação com ele é sempre boa, sempre foi boa, assim, sempre de muita troca. Mas meu pai foi muito legal, assim, sempre, porque ele nunca quis interferir na minha carreira. Nunca disse, você tem que fazer isso, ou vou fazer isso para você, eu vou te ajudar nisso, vou chamar uma pessoa aqui para ouvir teu disco. Nunca. Ele sempre achou que a melhor maneira de eu fazer minha carreira era eu buscar minhas coisas sozinho, e foi o que eu fiz desde o início. E muito da minha mudança para Portugal também, há 5 anos atrás, foi no sentido também porque no Brasil eu estou muito ligado ao meu pai, né? Assim, eu sou filho do Edu Lobo, as pessoas se referem a mim, assim, quem não me conhece, né? Uhum. E na Europa muda um pouco essa coisa, né? Eu me apresento muito por aqui, viajo muito pela Europa, e eu vejo que as pessoas adoram ele também, mas, assim, que legal que o teu pai é o Edu. Falam de mim, né? E depois falam, pô, o pai dele é o Edu Lobo. Não, eu sou filho, né? É a mesma coisa, só que porém diferente, né? Então, hoje em dia eu me relaciono muito bem com isso também. Se quiser falar, filho de Edu, tudo bem. Mas eu tenho meu trabalho para mostrar, né? Foi sempre essa coisa que eu fui atrás desde o início. Não é fácil, né? Não é fácil. Tem gente que acha que é fácil ser filho do Edu Lobo, ou ser filho do Caetano Veloso, ou do Gilberto Gil, né? E as pessoas não sabem que não é bem assim, né? É bem difícil para quem é filho, principalmente, né? A gente buscar o nosso espaço, ser reconhecido e valorizado por quem a gente é, pelo que a gente faz e não pelo pai que a gente tem, ou criticado porque você é pior do que o teu pai, aquela comparação, né, que as pessoas muitas vezes fazem, né? É muito fácil, é porque o pai dele ajudou ele, né? As pessoas não sabem de nada, né? Elas tentam saber, mas elas não sabem. Pablo, você nasceu na Argentina, mas cresceu no Brasil e agora, como o Bernardo, vive em Portugal. A cultura portuguesa está te inspirando?
Olha, sim, sim, porque eu desde que estou aqui, já é o quarto álbum que eu produzo aqui no país, né? Eu estou aqui há quase 10 anos e eu tenho um trio, por exemplo, que, que, que cada um é de um lado. O baixista é cubano, o baterista é brasileiro, eu sou brasileiro argentino, mas nós falamos o seguinte: o fato de estarmos aqui, estamos respirando a cidade, o país e os costumes e a comida e os horários e o tempo e o sol, e isso influencia a música, com certeza. Além do mais, para mim tem uma questão que eu falei outro dia numa entrevista com o Bernardo. O Brasil, apesar de ser um país muito, muito acolhedor, mas extremamente acolhedor com as pessoas, é um país um pouco fechado para a música estrangeira. Absorve muita música americana e a sua própria música, consome muito a sua própria música. Portugal, a Europa, de modo geral, é muito aberta para música de fora. Então, eu aqui tenho influência, acabo recebendo influência, direto ou indiretamente, de músicas de outros lugares e de cultura de outros lugares, que no Brasil, sei lá, no Rio de Janeiro, uma pessoa andar de burca, vão tirar foto dela na rua, vão achar que, sei lá, que é uma bomba, né? Com um pensamento muito preconceituoso até, né? E aqui as culturas todas estão... A Europa tem essa coisa, né? Que isso foi uma coisa que me surpreendeu aqui, que é muito miscigenado, né? Como na França também, né? A forte cultura africana, a forte cultura árabe, etc. Né? E cultura e imigração. Então, isso com certeza levou a música para um outro lugar. Não tenho a menor dúvida disso. RF convidou hoje os músicos Bernardo Lobo e Pablo Lapidusas, que acabam de lançar o álbum Zambujeiras pela gravadora Biscoito Fino e que já está disponível nas plataformas de streaming. Obrigado por ter participado do RF Convida de hoje. Obrigado, um prazer ter participado e obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Silvano. Um abraço.